Glória a Deus, louvado, engrandecido, exaltado, majestoso, santo e poderoso é o nome do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus por mais esta oportunidade de estarmos juntos na presença dEle para louvar, para ouvir a sua palavra, para receber da parte do Senhor uma ministração ao nosso coração, para clamar, para interceder e para que juntos possamos desfrutar da presença do Senhor. Iniciamos um novo horário a partir de hoje para as nossas lives diárias, às 23 horas e 15 minutos. Para a glória de Deus, esta é a live de número 201. Foram 200 lives até aqui, através das quais Deus nos abençoou e poderosamente operou em nossas vidas. De agora em diante, faremos uma única live todos os dias, neste horário, incluindo a palavra, a ministração da palavra de Deus e o clamor exatamente às 00h, meia-noite. Eu creio que Deus vai continuar operando e ministrando aos nossos corações. Tenho certeza que a fidelidade do Senhor é absoluta sobre a nossa vida. Porque o Senhor, Ele não rejeita um coração quebrantado e contrito. O Senhor, Ele não recusa aqueles que o buscam com sinceridade, com integridade. O Senhor não desampara aqueles que batem à sua porta. O Senhor não desiste daqueles que o amam. Sabe, queridos, independente do que quer que nós façamos, ou quais os erros que tenhamos cometido, o Senhor não desiste de você, o Senhor não desiste de mim, o Senhor não desiste de nós. O Senhor, veja como Ele nos ensina através da parábola do filho pródigo. O Senhor não desistiu daquele filho. O filho pediu a parte da herança, partiu para longe e perdeu tudo. Perdeu seus bens, perdeu sua dignidade, perdeu sua santidade, perdeu absolutamente tudo. E num determinado momento, ele caiu em si e se lembrou do pai. Talvez ele mesmo não imaginasse como o pai fosse recebê-lo de volta. Porque quando ele saiu de casa honrado, rico, repleto de bens, como alguém de boa reputação. Ele saiu de casa como uma pessoa de bem e voltou maltrapilho, voltou humilhado, voltou sujo, voltou envergonhado. Mas entenda que, independente de tudo isso, o pai não o desprezou. Aquele jovem voltou para casa envergonhado e disse: pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Recebe-me de volta, mas agora não na condição de filho, recebe-me como um dos teus servos. O pai literalmente ignorou essa fala do filho. Imediatamente, quando ele viu o filho ao longe, ele já correu em direção ao filho, já o abraçou, já o beijou, já o acolheu, já o apertou forte e determinou aos seus servos: tragam depressa roupas para o meu filho, roupas para cobrir a sua nudez. O pecado expõe a nossa nudez.
Tragam depressa sandálias para os pés do meu filho. O pecado nos deixa descalços, e o fato de estarmos descalços nos produz machucados e feridas na caminhada. Tragam de volta e depressa, coloquem no dedo dele um anel. O pecado nos faz perder a nossa identidade, porque ele rompe a nossa aliança. Mas quando nós nos arrependemos e voltamos, como aquele filho retornou, o pai o acolheu e restaurou a aliança. O anel fala da aliança, que o pecado quebra, o pecado rompe, o pecado destrói, o pecado simplesmente desfaz a nossa aliança com Deus. Mas o pai refez tudo isso. E ainda mais, mandou que matasse o novilho cevado, mandou que preparasse um banquete, porque aquele filho que estava morto reviveu. O que estava perdido foi achado. Independente do que praticou aquele jovem, ele não perdeu sua condição de filho. Independente do que você e eu tenhamos praticado, independente do que você e eu tenhamos vivido, independente do que você e eu tenhamos participado, onde tenhamos caído, sempre que nos arrependemos, sempre que nos arrependemos verdadeiramente e mudamos a nossa conduta, o Pai nos acolhe, o Pai nos recebe, o Pai nos toma em seus braços, na condição que nós somos como filhos. Eu quero te dizer nesta noite, e desde já profetizar sobre a sua vida em o nome do Senhor Jesus, que o Pai te recebe de braços abertos. Ainda que o inimigo esteja tentando te convencer, ainda que o inimigo esteja tentando te dizer, ainda que o inimigo esteja tentando provar para você que você não é mais filho, você não perdeu essa condição. Basta que você volte para casa. Sabe, o Senhor está te aguardando de braços abertos. O Senhor está te esperando ansiosamente para te acolher de volta e te tomar nos braços e te dizer, meu filho. E te dizer, meu filho amado, eis aqui de volta roupas novas, sandálias novas, anel novo. Vem para o banquete do Pai. Vem para a festa que o Pai prepara. Vem e seja recebido de volta com carinho, com amor. Vem receber de volta tudo aquilo que você perdeu. Porque hoje é dia de festa. Hoje é dia de vitória. Hoje é dia de resgate. Hoje é dia de festa e de celebração na casa do Pai. Porque um verdadeiro filho não deixa de ser filho. Filho legítimo não perde o status de filho. Ele pode errar, ele pode cair, ele pode falhar, ele pode perder tudo, mas não o status de filho. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Eu sou filho de Deus. Queridos, a Bíblia ensina que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus, portanto, pouco importa onde foi que eu e você caímos. Importa é que o Pai nos recebe de volta. Importa é que o Pai nos acolhe. E no momento em que nós voltamos para a casa do Pai, Ele restaura o que se perdeu. Ele restitui. E essa palavra eu quero deixar desde já para nós. Ele restitui. Porque na casa do Pai, o filho sempre é filho. O filho não perde a condição de filho porque se perdeu. O filho não perde a condição de filho porque caiu. O filho não perde a condição de filho porque pecou, porque errou, porque se deixou levar pelas circunstâncias e se deixou atrair pelo brilho do mundo. O filho não perde a condição de filho em hipótese alguma. Sabe, queridos, Satanás trabalha
com muito afinco para te convencer, para me convencer que nós perdemos a nossa condição de filho. Mas isso não é verdade. Não importa o que você fez. Não importa para onde você foi. Ele apaga. Quando você se arrepende, ele apaga o seu passado. Ele não desiste de você. Eu quero, queridos, desde já te convidar a compartilhar esta live. Nós estamos num horário novo. Por mais que nós tenhamos avisado, por mais que tenhamos feito cartaz, por mais que nós tenhamos divulgado, talvez algumas pessoas ainda estejam no horário antigo. Então comece a compartilhar esta live, por favor. Partiu convites, partiu aviãozinho, partiu chamar pessoas. Há muitas pessoas que precisam ouvir esta palavra. O Senhor não desiste de você. O Senhor se importa com você. Sabe, Ele compreende. Ele compreende o seu erro, Ele compreende a sua atitude, Ele compreende o que você praticou. Mas no momento em que você retorna, Ele te recebe. Ele te abraça. Ele te toma nos braços e restaura a sua vida, restaura a sua história, restaura a sua atitude e a sua condição originais. Ele cura, ele conserta, ele refaz o que foi quebrado. Ele pega o vaso e molda de novo. Ele reconstitui a sua vida e ele te coloca de volta no lugar de origem. Queridos, não importa qual tenha sido o seu, o meu, o nosso pecado. Não há pecado ou culpa maior do que o amor de Deus. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, está escrito que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em Romanos 8, versículo 1 está escrito que já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, Ele pega o meu pecado, Ele pega o seu pecado, e quando nós nos arrependemos, Ele lança o nosso pecado no mar do esquecimento. E dos nossos pecados Ele já nem se lembra mais, porque Ele apagou. Ele passou uma borracha. Ele liquidou a fatura. Jesus Cristo na cruz, ao dizer, está tudo consumado, Ele pagou o preço do pecado. Todo o pecado. Ele se fez maldito, levando sobre si o preço da minha maldição. E Ele morreu no meu lugar. Ele morreu no seu lugar. Ele pagou o preço. Porque o salário do pecado é a morte. Ele morreu no meu lugar. Ele pagou o preço. Ele liquidou a fatura. Ele quitou a nossa dívida. Não há mais nenhuma condenação. O inimigo tenta, de forma suja, baixa, desleal, ele tenta convencer você. Ele tenta me convencer de que somos imundos. Imundo é Ele. Para Ele não há perdão. Mas para nós, a Bíblia vai dizer que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Porque não há mais nenhuma condenação contra você. Não há mais nenhuma condenação contra mim. Jesus pagou o preço. Pare de ficar sofrendo por algo que Jesus já sofreu no seu lugar. Pare de carregar um peso que Jesus já carregou sobre os ombros dele através da cruz. Jesus nos convida a irmos na direção dele. Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28, Jesus diz assim: vinde a mim,
todos os que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E Jesus continua dizendo, pois o meu fardo é leve, e o meu jugo é suave. Queridos, não carregue mais um jugo, um fardo que não é seu. Jesus já carregou. Jesus já levou sobre ele o preço e a maldição decorrentes do nosso pecado. Olha para Jesus e na cruz seja liberto. Liberto da culpa. Muitas vezes há pessoas que já foram perdoadas pelo Senhor, mas que ainda não se perdoaram. Ainda não se libertaram e continuam debaixo da mão pesada do pecado, não da de Deus, da do pecado. Carregando um peso que não lhes pertence mais. Queridos, não basta Deus te perdoar, você também tem que se perdoar. Ah, mas eu fiz, eu errei, eu cometi, eu falhei. Pouco importa. Desde que você tenha se arrependido. Desde que você esteja dentro de uma mudança de atitude verdadeira e genuína. Pouco importa. Não existe pecado maior do que o amor de Deus. O amor de Deus cobre multidão de pecados. Queridos, Jesus riscou a cédula, a nota promissória, a dívida, ele pagou. Ele liquidou. A fatura foi liquidada. A conta foi paga. Quando o véu do templo foi rasgado, no momento em que Jesus morreu na cruz, foi liberado o acesso, o livre acesso à presença do Pai. Foi liberado. E hoje eu posso apenas abrir a minha boca e dizer, Abba, Pai, e Ele está presente. Outrora era necessário sacrifício, o sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, oferecer o sacrifício pela congregação. Além disso, os chefes de família tinham que oferecer sacrifícios, tinham que entregar, tinham que se posicionar para que houvesse perdão de pecados para a congregação, para que houvesse perdão de pecados para a família. Tudo isso Jesus já quitou, já consumou, já liquidou. Por isso nós não precisamos mais fazer sacrifícios como era no Antigo Testamento. Porque Jesus derramou seu sangue. E o sangue do Cordeiro de Deus é o cálice da nova aliança. Esta sim, perfeita, imaculada, completa, irreparável. A aliança que outrora fora feita com o homem se rompeu porque o homem pecou. Então Jesus levantou o Cordeiro perfeito. O Senhor levantou o seu próprio Filho, mandou para a cruz o Cordeiro perfeito, sem pecado, sem mácula, sem mancha, sem ruga, que foi imolado na cruz, como uma ovelha muda, foi levado ao matadouro e se deixou morrer. E se entregou. E se humilhou. E pagou o preço. Para que você e eu hoje possamos entrar em sua presença e dizer, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Eu quero te convidar a abrir o seu coração nesta noite para entrar na presença de Deus comigo. Livres. Nós somos livres. Totalmente livres para o louvor da glória do Senhor. Não há mais nenhum sacrifício que precise ser feito.
O que precisa ser feito agora é uma entrega do meu coração nas mãos do Senhor. Como diz o salmista no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Eu posso apenas descansar no Senhor e dizer, Senhor, eis-me aqui. Como Isaías disse na presença de Deus, quando ele viu a glória do Senhor, e o serafim tomou uma brasa viva do altar com uma tenaz e tocou nos lábios de Isaías e queimou o seu pecado. Porque o pecado de Isaías eram os lábios impuros. Quando Deus operou esta obra de libertação, Isaías pôde dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E hoje, através da cruz, o Senhor já queimou o nosso pecado, o Senhor já quitou a nossa dívida, o Senhor já pagou o preço, e eu posso entrar na sua presença, entrar no Santo dos Santos, entrar diante do altar de Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero convidar você a entrar comigo na presença de Deus nesta noite. Queridos, a glória do Senhor, ela é presente na vida daqueles que estão com o coração aberto. Na vida daqueles que estão de coração na presença dEle, numa entrega verdadeira, numa entrega autêntica, genuína. E eu quero te convidar a entrar comigo na presença dEle. Porque daqui a pouquinho, à meia-noite, nós vamos orar. Nós vamos clamar pelo caderno de oração, pelos pedidos de oração. Nós vamos clamar pela sua vida. Nós vamos nos colocar na brecha, intercedendo, buscando a presença do Pai. Mas eu quero te convidar a vir comigo, a entrar na presença dEle. Porque a presença de Deus é que faz brotar. É a presença de Deus que faz brotar. Sabe, queridos, eu tenho visto muitas pessoas insatisfeitas, infelizes, inquietas. Eu tenho visto muitas pessoas amarguradas, verdadeiramente frustradas, porque não conseguem frutificar. Sabe o que é que te impede de frutificar? Sabe o que é que me impede de frutificar? É estar distante de Deus. Porque quando se está na presença de Deus, nós frutificamos. Não há como estar na presença de Deus e não dar frutos. Porque até uma vara seca, na presença de Deus, frutifica. Até uma vara seca, na presença de Deus, frutifica. Até uma simples vara sem vida. Escute esta palavra que Deus tem ministrado ao meu coração. Eu não sei como você tem se sentido. Eu não sei como você tem agido. Se você tem se sentido cansado, fraco, desanimado, frustrado, desacreditado por causa do pecado. Se você tem se sentido descrente, como aquele filho pródigo se sentiu, humilhado. Olha que a Bíblia vai me dizer que há esperança para o ferido. Há esperança para a árvore cortada. Ainda que na terra envelheça a raiz e o tronco cortado venha a secar,
ao cheiro das águas, brotará como planta nova, florescerá. Eu quero liberar esta palavra sobre a sua vida nesta noite. A esperança. E o texto que Deus colocou no meu coração é o texto no qual Deus faz florescer a vara, o bordão de Arão. Queridos, isso está no livro de Números, capítulo 17. Depois você pode ler a partir do versículo 1 até o versículo 8. Ou melhor, até o 10. Mas eu quero, de forma mais objetiva, ler apenas do versículo 6 ao 8. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes lhe deram bordões. Cada um lhe deu um, segundo as casas de seus pais, 12 bordões, e entre eles o bordão de Arão. Moisés pôs estes bordões perante o Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, brotara. E tendo inchado os gomos, produzira flores, e dava amêndoas. Queridos, essa prova foi feita para que fosse confirmada a casa de Arão como casa sacerdotal sobre Israel. Então foi trazido dos principais de cada tribo um bordão, uma vara. E estas varas foram apresentadas na casa do Senhor, diante da presença de Deus. 12 varas. E o Senhor determinou, se você ler a partir do versículo 1, até o 10 pelo menos, você verificará que Deus disse a Moisés, escreva os nomes nas varas. E na casa de Levi, na tribo de Levi, você vai colocar a vara de Arão. E vai escrever o nome, Arão, representando a tribo de Levi. E assim fez o Senhor. Conforme a vontade do Senhor, Moisés colocou ali as 12 varas, os 12 bordões. E no dia seguinte, o bordão de Arão inchou, produziu gomos, floresceu e produzia amêndoas. Uma vara seca floresceu, mostrando que o Arão era o escolhido para ministrar na casa do Senhor. E a sua descendência seria casa sacerdotal. Queridos, o que fez a vara de Arão florescer foi a confirmação da presença de Deus. Se você entrar diante dos átrios do Senhor, porque isto foi feito colocando aqueles bordões na presença do Senhor. E aquele que tiver a presença de Deus na sua vida, a sua vara vai florescer. Eu devo dar testemunho que nestes dias, semanas e os últimos meses, de um modo especial, Deus tem feito o meu bordão florescer e frutificar, depois de muitos anos de deserto. Deus pode fazer o mesmo na sua vida, desde que você se coloque. Às vezes o processo, o período de deserto é longo. Eu já dei testemunho aqui. Minha experiência pessoal foram 18 anos andando pelo deserto. Mas quando chegou o tempo de Deus, o bordão floresceu. O bordão frutificou. Brotou num bordão seco. Eu não sei quanto tempo você tem caminhado pelo deserto.
Eu não sei quanto tempo você tem visto as suas raízes secarem e o seu tronco cortado. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida nesta noite, daqui a pouquinho nós vamos orar, que ao cheiro das águas, o teu bordão florescerá e frutificará. Porque promessa não envelhece. A vara estava seca, o bordão estava seco, mas ele floresceu diante da presença de Deus. Diante da presença de Deus na sua vida, a presença faz brotar. Diante da presença de Deus na sua vida, não importa o quão seco você esteja, diante da presença de Deus, o seu bordão vai florescer. O seu bordão vai germinar e dar frutos. Ah, mas o deserto, pouco importa. Pouco importa o quanto o deserto te fez secar. Em Ezequiel capítulo 37, a palavra de Deus vai me dizer que até no meio de um vale de ossos secos, Deus levanta um exército. Até se os seus ossos estiverem secos, profetiza esses ossos para que eles vivam. Profetiza esses ossos para que eles voltem à vida. Queridos, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. O Salmo de número 126 vai dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Hoje, mesmo no meio de uma pandemia, de uma crise mundial, o Senhor faz brotar o seu bordão. O Senhor tem feito brotar o meu bordão. Queridos, Deus tem surpreendido aqueles que tiveram o privilégio, a oportunidade de assistir a live na qual nós ministramos da missionária Ayla Cristina. Que o Senhor falou poderosamente àquela serva de Deus. Pudemos ver bordões florescendo e frutificando. Quem ali esteve presente, infelizmente a live não ficou salva inteira, só a última parte ficou salva. Mas quem participou, testemunhou o que é a mão de Deus fazendo frutificar e brotar uma vara seca. Depois de 18 anos, o Senhor tem feito este bordão aqui. Frutificar e brotar. Não importa se o deserto fez secar. Não importa se o deserto te fez secar. Não importa se na caminhada você viu as esperanças se esgotarem. Eu quero te dizer nesta noite, em nome do Altíssimo Deus, com a autoridade através da qual Deus tem me investido. Queridos, é impressionante o tempo de confirmação de Deus, porque minutos depois eu recebi alguns áudios pelo direct de uma irmã que eu não conheço, que começou a profetizar sobre a minha vida. Que o Senhor visita o meu físico, que o Senhor visita a minha casa, que o Senhor ministra a minha vida e que eu me prepare para viajar para lugares que eu jamais imaginei. E muitas têm sido as confirmações, as palavras, as promessas e os milagres. Tudo que eu tenho dito ao Senhor é uma única frase: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Eu tenho dito ao Senhor, e depois das lives, eu precisei dar uma saída rápida
E ao retornar para casa, eu vinha orando, falando com Deus. Eu e Deus no carro, eu gosto muito desse momento no qual estou dirigindo. Deus e eu e Deus. E eu dizia, Senhor, eu não sou digno de tamanha presença. Eu não sou digno de tamanha graça. Mas que seja feita a tua vontade. E o Senhor me mostrava um bordão florescendo. E o Senhor me mostrava um bordão frutificando. E o Senhor me mostrava um bordão seco, brotando. Queridos, não importa quanto tempo passe, promessa de Deus não envelhece. Promessa de Deus não tem prazo de validade. Promessa de Deus não fica velha. Quando Ele promete, os céus e a terra podem passar, mas a palavra do Senhor não volta vazia. Eu ouço promessas de Deus desde que me entendo por gente. Porque fui consagrado ainda no ventre da minha mãe. Porém, durante o tempo de deserto, e não foram 18 dias, nem 18 semanas, nem 18 meses, eu já havia sido ungido pastor, porque eu fui consagrado pastor e ungido em 1999. Só que no ano de 2002 começou um deserto bastante árido na minha vida. E no meio desse período, muitas vezes eu fiz como Sara e eu ria, dizendo, já não vai mais acontecer. O tempo se passou. As oportunidades se esgotaram. E todas as vezes em que eu tinha esse sentimento, o Senhor só me dizia, continua. Continua porque depois você vai entender. E no meio da pandemia, durante a quarentena, Deus começou a cumprir as promessas. Deus começou a encerrar o deserto e abriu o Jordão para que pudesse entrar na terra prometida. E eu conto essa experiência com muito temor e tremor, com muita reverência, respeito e ciência da seriedade do ministério que Deus tem colocado nessas mãos. E eu vou para os joelhos na madrugada e clamo a Deus por misericórdia. E oro porque sei que sou fraco. E ao mesmo tempo digo, Senhor, seja feita a tua vontade. Porque eu quero experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Não há outra razão para existir. E eu vinha dizendo isso ao Senhor minutos atrás, ao volante. Senhor, agora a razão de existir é só uma. É o teu reino. É o teu reino. Que venha o teu reino. Que seja feita a tua vontade. E hoje, de uma forma sobrenatural, inexplicável, eu não sei explicar. Deus tem usado este vaso aqui, até para ungir pastores.
Por quê? Não sei. Ele sabe. Jamais menospreze o que Deus tem na sua vida. Porque de repente, um dia o de repente de Deus chega. Um dia o rebuliço do céu começa. Um dia ele começa a mudar as coisas de lugar e faz a obra na sua vida. Um dia o milagre acontece. Não é no seu dia, é no dia dele. E quando chega o dia dele, a gente não entende o que está acontecendo, mas a gente simplesmente fica como quem sonha. Como criança, rindo à toa. Como criança que ganhou presente do pai. É assim que eu me sinto. De repente, Deus levantou um ministério profético, um ministério apostólico, porque para ungir pastor e pastorear pastor é necessário ser apóstolo. Eram os apóstolos que cuidavam da igreja primitiva. E Deus assim o faz. E eu só digo que ele cresça e que eu diminua. E com isso, falta 1 minuto para meia-noite, nós já vamos orar. Eu só quero profetizar sobre a sua vida, através da unção que Deus tem trazido sobre a minha vida, que o seu bordão vai florescer, como Deus tem feito florescer o meu bordão. A presença de Deus faz florescer e faz brotar. Vamos orar, queridos, meia-noite. A proposta dessa live de 1 hora é essa. Meia-noite a gente clama, até meia-noite e 15. Handarabarashure becanta. Kandarasuri bicheia, shalarabarasuri mirianda. Pai, em nome de Jesus, Santo Kemaia, Surecheia, Shalarabarasiri Birikaneares. Em nome de Jesus, eu quero apresentar a Ti cada uma das pessoas que estão conosco, destas mais de 20 pessoas que estão conosco, ao vivo na live, e daquelas que estarão em outros momentos assistindo esta ministração. Eu quero apresentar a vida de cada um. Arayon de Bekai, Matudabate, Resuri Betai. Yanduei Bicheia, Sotaralarabache, Sandarabakai. Em nome de Jesus, que cada um de nós, cada um dos meus irmãos que tem estado abatidos, fracos, desacreditados, envergonhados, frustrados, desvalidos e trôpegos, que o Senhor possa ministrar nesta hora, como tem ministrado ao meu coração, que o Senhor possa visitar e mostrar que ainda que a vara, que o bordão esteja seco, o Senhor fará na presença dele, como fez a vara de Arão brotar na presença dele, o Senhor fará a sua vida brotar na presença dele. Por mais seca que ela esteja, o Senhor fará brotar. Em nome de Jesus, visita, Pai, cada irmão, irmã que está conosco. Toca nos corações. Toca, Senhor Jesus. Renova, restaura, confirma, anima, traz de volta a esperança. Pai, eu repreendo em nome de Jesus toda a ação do inimigo que tem buscado envergonhar, que tem buscado desacreditar, roubando a fé dos meus irmãos. Eu repreendo toda cilada, toda mentira que o diabo tem falado a respeito dos meus irmãos. Caia por terra agora.
Em nome de Jesus. Pai, assim como tu tens ministrado ao meu coração e mostrado o que Deus está fazendo, eu quero profetizar na vida das minhas irmãs, dos meus irmãos, que como planta nova florescerão. Como planta nova brotarão. Como planta nova, Hakaramaya Suribi, Andugahai Charalarabacheias, florescerão na casa do Senhor. Toma, Senhor Jesus, cada um dos meus irmãos nas tuas mãos, traz para perto e mostra quem tu és. E eu aproveito, Pai, para apresentar o nosso caderno de orações. Visita, Pai, cada família, cada ministério, cada enfermo, cada projeto. Em nome de Jesus, eu quero apresentar, Senhor, para a glória de Deus, os pastores, os líderes, os ministérios, as famílias, os casamentos, os filhos, os pais. Restaura os vínculos familiares. Traz salvação naqueles lares onde ainda há pessoas que não conhecem a Deus, que não servem a Jesus. Traz, Senhor, conforto aos lares que estão em luto porque perderam parentes durante estes tempos de pandemia. Traz, Senhor Jesus, cura na alma. Nós repreendemos, Pai, toda depressão, toda ansiedade, as doenças emocionais, psicossomáticas, caiam por terra em nome de Jesus. Caiam por terra em nome de Jesus. Visita, querido Deus, os projetos, os sonhos. Restaura os sonhos, Senhor Jesus, dos meus irmãos, das minhas irmãs, de cada um dos que estão com seus nomes aqui neste caderno. Restaura os corações. Restaura, Senhor Jesus. Traz de volta aqueles que se perderam. Pai, nós te pedimos que o Senhor restitua aquilo que o inimigo tomou. Aqueles que estão perdidos, Pai, distantes, traz de volta. Aqueles que perderam a esperança, a fé, o ânimo, a força, traz de volta, restitui. Como está escrito no livro do profeta Joel, restituí-vos-ei os anos perdidos que foram consumidos pelo gafanhoto. Pai, que seja um tempo de restituição na casa do Senhor. Que seja um tempo de cura, um tempo de restauração. Restaura casamentos, Pai. Restaura ministérios. Restaura denominações. Altares quebrados, altares caídos. Reconstrói o altar, Pai. Reconstrói o altar que está destruído, Pai. Levanta nessa geração verdadeiros Neemias, chamados para restaurar os muros, fechando as brechas, recolocando os portões da cidade. Pai, que caiam por terra os espíritos malignos, as opressões, as maldições hereditárias, os pactos diabólicos. Cai por terra em nome de Jesus todo espírito de morte, de suicídio, de desgraça, de miséria, de enfermidade. Pai, visita aqueles que têm processos na justiça, pedidos no INSS em análise. Tem misericórdia. Traz de volta, Jesus. Traz de volta, Jesus. Os sonhos que se esvaíram durante o tempo de deserto. Muitas vezes o deserto é árido,
é doloroso, é seco demais. E nós assistimos as nossas forças se esgotarem, e nós testemunhamos as nossas esperanças se esgotarem, mas o Senhor, o Senhor é aquele que traz de volta o que se perdeu. O Senhor é aquele que ressuscita não somente os mortos, mas que ressuscita os sonhos, ressuscita os projetos, ressuscita as famílias. Pai, num tempo de tanta destruição, morte, de tantos divórcios, de tantos relacionamentos abusivos, de tantas agressões domésticas, num tempo de tantos suicídios, nós queremos trazer uma palavra de vida, uma palavra de vitória, uma palavra de bênção, uma palavra de cura, uma palavra de milagre, uma palavra sobrenatural, ararai anduribicheria, xarabacanta laramassorias, uma palavra de unção e graça. Anderebaia, socantara maia, shureliri anderebecai. Pai, fortalece os meus irmãos. Fortalece as minhas irmãs. Não permita que o inimigo venha prosperar. Não permita que o inimigo venha ceifar aquilo que o Senhor tem. Deus querido, completa a tua obra. Completa a tua obra, Senhor Jesus, entre todos nós. Pai, tu és o Deus que ressuscita os mortos. Tu és o Deus que traz à existência o que já não existe mais. Tu és o Deus que quebra as maldições. Tu és o Deus que abre as portas. Tu és o Deus que faz a água brotar da rocha, que faz o maná descer do céu. Tu és o Deus da nuvem no deserto. Tu és o Deus da coluna de fogo no deserto. Tu és o Deus das pragas no Egito. Tu és o Deus do fogo caindo do céu. Tu és o Deus das portas que se abrem. Tu és o Deus das cadeias que se abrem. Tu és o Deus que fala como o som de um vento impetuoso. Pai, nesta madrugada já, eu quero ministrar. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, sopra sobre estes ossos para que vivam. Pai, muitos dos meus irmãos e irmãs e muitos dos que estão com seus nomes aqui neste caderno estão como um vale cheio de ossos secos. E a minha oração, Pai, enquanto servo do Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes ossos para que vivam. Pai, que a tua presença possa soprar. Que a tua graça seja derramada. Que o teu poder, que o teu poder seja derramado. Tu és bem-vindo em nosso meio. Que caiam por terra todas as barreiras, todas as correntes, todos os grilhões. Senhor, tu que vais adiante de nós, endireitando os caminhos tortos, quebrando as portas de bronze, despedaçando as trancas de ferro.
Prepara, Senhor, o caminho. Todo vale será aterrado, todo outeiro, todo monte será aplainado. Completa a tua obra. Completa a tua obra, Pai. Eu te agradeço. Eu entrego a nossa vida nas tuas mãos. Eu entrego a minha vida, meu lar, nas tuas mãos. Que venha o teu reino. Que venha o teu reino. Que seja feita a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, desde agora e para sempre. Em o nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, seu lar, seu ministério, sua casa e sua família. Que Deus abençoe seus negócios, suas finanças, seu físico, suas esperanças sejam renovadas e que você saiba que há, na presença de Deus, esperança até para um bordão seco ou para uma árvore cortada. Ao cheiro das águas florescerá. Eu libero esta palavra em nome de Jesus sobre a sua vida. Toma posse. Receba. Tenha uma noite de descanso, de vitória, de graça e de paz. Durma com a promessa e desperte com o seu milagre. Viva o que Deus tem para você. Receba tudo aquilo que Deus tem. E seja livre. Seja livre para o louvor da glória do Senhor. Livre da velha natureza, mas comprometido, servo, escravo por amor do Altíssimo. Fique com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amanhã, como iniciamos a partir de hoje, live às 23 horas e 15 minutos. Além disso, vocês vão receber o cartaz logo mais. Teremos também a participação às 20 horas na live da irmã Cleidilene Galotti. Então, ministrarei na live da irmã Cleidilene Galotti, no Instagram dela, às 20 horas, e depois, às 23 horas e 15 minutos, neste Instagram. Deus te abençoe, fique com Deus, um grande abraço, ótima noite, e te espero logo mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.